Concluídos os meus estudos em São Leopoldo, chegou a grande expectativa. Para onde eu serei enviado para ser professor? Professor primário, é evidente. Mas o diretor da escola e sua equipe já estavam mais ou menos separando os alunos e decidindo qual seria a melhor região do país ou qual seria a melhor escola para eles desenvolverem as suas atividades. E também pensando que não ficasse tão longe da residência deles, para onde moravam seus pais e onde tinha seus conhecidos. Bom, teve um outro problema que eu tive que enfrentar também. Eu tinha arrumado uma namorada naquela ocasião, que era também colega e estava na mesma série que eu, que estava estudando lá. E daí, tanto ela como eu, nós ficamos preocupados onde nós seríamos enviados agora. Se íamos ficar muito longe um do outro, e teríamos que dizer de longe também se ama, ou coisa parecida assim. Mas tudo correu mais ou menos bem. Quando eu fiquei sabendo onde eu iria trabalhar, eu tomei conhecimento que seria a cidade de Santa Rosa. E a Dália iria trabalhar numa escola que ficava perto de Ijuí. Eu não lembro bem o nome agora da escola. Ora, isso era uma distância grande naquela época, em que os meios de transporte não eram tão bons ainda. Mas então nós começamos a namorar por correspondência, continuamos mantendo as nossos encontros, e também em domingos, ou nos feriados, ou nas férias, nós nos encontrávamos. Mas o meu trabalho em Santa Rosa começou com uma escola pequena, em que havia poucos alunos, e era uma escola da comunidade. Ficava no pátio, onde estava também a igreja da comunidade, lá na cidade de Santa Rosa. Ficava próximo da rodoviária também. E eu tomei, então, os primeiros contatos com a escola. Eu comecei a dar aula numa 5ª série. Foi muito interessante isto. E eu tomei os primeiros contatos, então, com alunos e apliquei tudo aquilo que eu aprendi em São Leopoldo. E foi um ano bastante interessante e foi significativo para mim. Isso que eu notei que eu estava na profissão certa e eu estava gostando daquilo que eu estava fazendo. Bom, em Santa Rosa, quando nós chegamos lá, então, o pastor Schünemann era naquela ocasião, ele já tinha providenciado para mim uma residência, uma família, onde queria me abrigar. Eu podia dormir lá, fazer as refeições, e eu pagava alguma coisa, evidente, para fazer as refeições lá e para dormir lá na casa. Era gente ali bem pertinho, que pertenciam à mesma comunidade também. E eles já tinham se preparado, então, para receber alguém lá, para morar com eles, quando começassem as aulas. E eu gostei também bastante dessa família, foi muito legal, eles me receberam muito bem. E com isso comecei então minha atividade como professor na Escola da Paz em Santa Rosa. Eu acho que fiz um bom trabalho nesse primeiro ano, eu me dediquei, eu gostei do trabalho que eu fiz, também fiz um bom relacionamento com os outros professores,
e também com os alunos e com os pais dos alunos também. Foi realmente bastante interessante, né? Mas o tempo caminhou, começou a andar mais, e eu cada vez me envolvia mais com a escola. E passados algum tempo, já uns 2 ou 3 anos, de repente o pastor da comunidade ali, que também era o diretor da escola, veio me procurar e disse se eu não queria assumir a direção da escola, porque ele, como pastor, tinha outros serviços para fazer e que ele viu que ele gostou de mim, que achou que eu poderia fazer esse trabalho. Então não teve dúvida nenhuma, eu assumi esse trabalho e aos poucos nós começamos também a aumentar a escola. Então aumentou o número de alunos, isso foi bastante interessante e eu fiquei contente que a escola estava aumentando. Inclusive nós tivemos que construir mais algumas salas de aula, mais um prédiozinho perto, porque não tinha mais lugar para botar os alunos todos que tinha. Isso me deixou muito feliz, né? Mas também nesse meio tempo eu continuei meus estudos. Quando eu estava lá em Santa Rosa, de noite eu estava fazendo um curso técnico de contabilidade, né? E mais adiante eu comecei a estudar numa faculdade, fazendo um curso de pedagogia. E isso me ajudou bastante para desenvolver as minhas capacidades de educador. E também nessa época, depois de estar lá já uns 3 ou 4 anos, eu fui chamado para assumir também uma aulas numa escola pública, que ficava em Tuparendi, mais ou menos uns 20 quilômetros afastado de Santa Rosa. Então eu de noite pegava um ônibus e ia lá para Tuparendi e dava aulas neste colégio estadual, num ginásio estadual, né? Isso foi também uma coisa interessante para mim e isso acrescentou bastante na minha profissão, e que eu também era professor do Estado, então, nessa altura já, e tinha então dois empregos. Na escola particular, eu já era então o diretor da escola, e na escola pública eu era professor de língua portuguesa e literatura brasileira. Assim se desenvolveu o meu trabalho, fiquei alguns anos ali. De repente nós precisávamos de mais professores, né? E daí eu pensei, eu vou contratar uma professora para vir para cá também. E daí eu combinei com a minha namorada, a Dalia, que era professora lá, perto de Isvi. E daí eu disse para ela, tu pode vir aqui na nossa escola. E daí eu arrumo um lugar onde tu pode morar, né, uma família, e daí tu vai ser professora aqui. Evidente que ela aceitou logo o pedido, porque daí nós, como namorados, estaríamos mais perto, né? Porque fora disso nós só namorávamos no período de férias, ou no feriadão, assim, né? Então, isso foi uma boa, ela então assumiu ali também, né? E ela começou a dar aula para os alunos pequenos, no primeiro, segundo, quarto ano, assim, e assim nós começamos a melhorar o nosso relacionamento de novo, que estava um pouco abatido depois de nós ficarmos tanto tempo afastados, trabalhando longe um do outro, e só namorávamos por cartas, assim. Daí na época não tinha lá muito telefone também para a gente poder falar. E chegou um momento, de repente, pensando, poxa, nós temos que nos casar, né? E daí chegou a ideia de casar, e daí nós realmente casamos lá na casa dos parentes da Lia,
feliz, né? Cidade feliz. Num período de férias fizemos isso. E nós continuamos, então, morando junto em Santa Rosa, numa casa que era da escola. A escola tinha construído uma casa, aliás, a diretoria da comunidade construiu uma casa para eu poder morar com a Dalia, né? Eu então já era um professor que era já um pouco de respeito, já tinha, e o pessoal estava gostando que eu ficasse lá, então até construí uma casa para eu morar. E assim continuou a nossa vida, a nossa atividade, até que terminou o nosso período de Santa Rosa.